Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus, grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste, quando jejuávamos, e o ignorastes, quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então, brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa, à frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Nona então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, gostaria de iniciar nossa reflexão com uma pergunta: como vocês se sentem quando estão com fome? Acredito que todos nós já experimentamos a sensação de um estômago vazio, as dores e os grumbles que nos lembram da necessidade de nos alimentarmos. É uma sensação que desperta em nós um desejo intenso de buscar alimento e saciar nossa fome. Essa experiência diária da fome física pode nos ajudar a compreender as passagens bíblicas que acabamos de ouvir. Na primeira leitura, do livro de Isaías, o profeta nos fala sobre o verdadeiro jejum, a forma como Deus deseja que busquemos a Ele. Ele diz: o jejum que me agrada é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos e vestir o nu. Essas palavras nos mostram que o jejum verdadeiro não é apenas uma abstinência física, mas uma atitude de abertura e generosidade em relação aos outros. Deus nos chama a olhar além de nossas próprias necessidades e a nos preocupar com aqueles que estão com fome, com aqueles que precisam de nossa ajuda. Ele nos convida a ser o alimento para os famintos, a ser a moradia para os sem-teto, a ser o vestido para os nus. Mas como isso se relaciona com o Evangelho que ouvimos hoje? Jesus nos fala sobre o jejum de seus discípulos e como eles são questionados pelos fariseus. Jesus responde: os convidados do noivo não podem estar de luto enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então, sim, eles jejuarão. Essas palavras podem parecer enigmáticas à primeira vista,
mas revelam uma verdade profunda. Jesus é o noivo, aquele que veio saciar nossa fome e nossa sede espiritual. Enquanto Ele está conosco, não precisamos jejuar em tristeza, mas podemos nos alegrar e nos alimentar da Sua presença. No entanto, haverá um tempo em que Ele será tirado de nós, quando Ele subirá ao céu, e então, sim, jejuaremos em saudade e ansiedade por Sua volta. Mas o que isso significa para nós em nossas vidas diárias? Como podemos viver essas verdades espirituais em nossa realidade cotidiana? Permitam-me compartilhar algumas reflexões e histórias que ilustram esses princípios e nos ajudam a compreendê-los melhor. Em nossa vida agitada e muitas vezes egoísta, podemos nos tornar tão absorvidos em nossos próprios afazeres que nos esquecemos dos famintos e necessitados ao nosso redor. Podemos nos fechar em nossas próprias preocupações e deixar de lado a oportunidade de sermos o alimento para aqueles que têm fome física, emocional ou espiritual. Lembro-me de uma história que me foi contada sobre um homem chamado João. Ele era um trabalhador comum, mas tinha um coração generoso e um espírito compassivo. João fazia questão de levar comida e roupas para o sem-teto em sua cidade todas as semanas. Ele reservava um tempo em sua agenda lotada para ouvir suas histórias e oferecer palavras de encorajamento. João entendia que servir aos necessitados era um jejum verdadeiro, uma resposta ao chamado de Deus para cuidar dos outros. Em uma de suas visitas, João conheceu um homem chamado Pedro. Pedro havia perdido tudo, estava desanimado e sem esperança. Mas a presença amorosa de João tocou seu coração. Não era apenas a comida e as roupas que João lhe oferecia, mas também a compaixão e o desejo genuíno de ajudar. João se tornou o alimento para a fome espiritual de Pedro, restaurando sua fé na humanidade e reacendendo sua esperança. Essa história nos lembra que o verdadeiro jejum é mais do que apenas dar algo material. É estar presente, ouvir, acolher e oferecer esperança. É ser o alimento para a alma faminta daqueles que estão ao nosso redor. Quando nos tornamos instrumentos de amor e compaixão, estamos seguindo o exemplo de Jesus, o verdadeiro noivo que veio saciar nossa fome espiritual. Outra história inspiradora que ilustra esses princípios é a de uma mulher chamada Maria. Ela era uma voluntária em um centro de recuperação para viciados em drogas. Maria testemunhou o poder transformador do amor de Deus na vida daqueles que estavam lutando contra a dependência. Ela percebeu que, ao oferecer apoio, encorajamento e orientação espiritual, ela estava sendo o alimento para a fome espiritual dessas pessoas. Maria entendia que o verdadeiro jejum não era apenas evitar alimentos específicos, mas também se abster de julgamentos e estigmas. Ela reconhecia que, ao tratar aqueles que lutavam contra a dependência com dignidade e respeito, ela estava mostrando o amor e a misericórdia de Deus. Seu serviço era um exemplo poderoso de como podemos ser o alimento para aqueles que estão famintos por esperança e redenção. Meus queridos irmãos e irmãs, essas histórias nos desafiam a refletir sobre como estamos vivendo nossa fé em nossas vidas diárias. Será que estamos realmente ouvindo o chamado de Deus para sermos o alimento para os famintos ao nosso redor? Será que estamos dispostos a abrir nossos corações e mãos para servir aos necessitados? O jejum verdadeiro não é apenas uma prática religiosa vazia, mas uma expressão tangível do amor de Deus em nossas vidas. É através de nossas ações concretas de compaixão e generosidade que podemos tornar as verdades espirituais das Escrituras tangíveis e aplicáveis. Portanto, eu os convido a fazer uma pausa e refletir sobre como vocês podem ser o alimento para os famintos em suas vidas diárias. Talvez seja através de uma doação de alimentos para um banco de alimentos local,
ou talvez seja oferecendo seu tempo e talento para ajudar uma pessoa em necessidade. Seja criativo na forma como vocês aplicam esses princípios em suas vidas, mas sempre com amor e autenticidade. Lembrem-se de que o verdadeiro jejum não é sobre buscar reconhecimento ou recompensa, mas sobre servir aos outros com humildade e amor. É sobre estar disposto a sacrificar nossos próprios confortos e privilégios em prol do bem-estar dos outros. Meus irmãos e irmãs, que possamos deixar que as palavras das Escrituras e essas reflexões ressoem em nossos corações. Que possamos ser despertados para a verdadeira fome que existe ao nosso redor e sejamos motivados a ser o alimento para aqueles que precisam. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, o noivo que veio para nos saciar, e viver nossas vidas de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Que a generosidade, a compaixão e o amor sejam os pilares que guiam nossas ações diárias. E agora, em silêncio, peçamos a orientação divina para que possamos responder a esse chamado com sinceridade e dedicação. Oremos juntos. Pai Celestial, agradecemos por nos chamar para ser o alimento para os famintos. Dê-nos a sabedoria e a força para agir com amor e generosidade em nossas vidas diárias. Ajude-nos a reconhecer as oportunidades de servir aos outros e a responder com compaixão e humildade. Que o seu amor e a sua graça nos guiem e nos fortaleçam em nossa jornada de fé. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e os capacite a viverem como verdadeiros discípulos de Cristo. Vão em paz, sendo o alimento para os famintos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.